Tem sido muito comum encontrar por aí um discurso falacioso onde as pessoas tentam, para defender a atual gestão, inibir quem está emitindo a crítica através do medo. Eles tentam jogar algo como a volta, o fantasma da renovação e transparência. Você está reclamando do que está acontecendo aqui, quer dizer que automaticamente eles te jogam pro lado de lá. E isso é muito comum de acontecer em debates políticos mais rasos, né? A gente vê isso aí acontecendo na esfera nacional, né? Sempre quando tem eleição, sempre vai para esse caminho meio torto. E aqui a gente vai trocar uma ideia sobre qual o risco da renovação e transparência voltar, qual o risco desse fantasma voltar a assombrar o Parque São Jorge e por que que você, meu amigo, minha amiga aqui do canal, não pode se render a esse discurso. Se tiver algo que precisa e mereça ser criticado de alguma forma, você realmente precisa criticar sem pagar pedágio, porque também acontece muito por aí a pagação de pedágio. Para você ter que criticar algo sobre a atual gestão, você necessariamente e obrigatoriamente tem que pegar e elogiar durante uns 5 minutos e criar assim uma gordura de elogios para que você possa tecer uma crítica meio com medo. Então não se iniba para um bando de arrombado que tem político de estimação ou para um bando de caras ali que podem ou não ser tendenciosos dependendo do ponto de vista, beleza? Também quero adicionar na nossa discussão aqui, no nosso debate, a possibilidade do Augusto Melo ter aí às suas mãos alguns escudos, né, inicialmente, então a gente vai refletir sobre isso, e também circula pelos bastidores do Parque São Jorge a possibilidade, no meu ponto de vista e já adianto, quase que improvável de acontecer, de um impeachment do Augusto Melo, e eu vou explicar por que que isso não vai rolar. Então tudo isso aí, se caber nesses 10, 15 minutinhos aí, se você estiver olhando o tempo do vídeo tiver um pouquinho mais longo, já me perdoa, né? Esses dias teve uma pessoa que comentou aqui, ó, ai, seus vídeos são muito longos, vai pro TikTok então, tá bom? TikTok é vídeo curtinho. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, porque você já sabe que o vídeo vai ser brabo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tudo isso aí fortalece o nosso trampo. E se você tem condição de mandar o coraçãozinho aí, que é o valeu, né? Que você consegue fortalecer o canal financeiramente, vai ser muito bem-vindo qualquer valor também. Então vamos primeiro começar pelo discurso falacioso a respeito do medo da renovação e transparência voltar. Entenda uma coisa, você que está usando isso como argumento para qualquer discussão ou debate que possa pintar, que a renovação e transparência, não só ela, como todas as suas chapas aliadas, todos os seus membros aliados ali dentro do Parque São Jorge e da imprensa também, né, que grande parte da imprensa era quase como um braço direito da antiga gestão, da antiga dinastia que afundou o Corinthians, todo mundo que tem pelo menos meio neurônio na cabeça sabe de todas as atrocidades que aconteceram, porque agora começou a aparecer outras coisas, o que já era esperado, como por exemplo, né, o valor de multa pago pro empresário com a justiça, o acordo com o Romero, 20 milhões, aí a parcela que não foi paga da Arena e tantas outras coisas que vêm como uma bola de neve. Agora recentemente estão resgatando aí o contrato mirabolante que fizeram com o Mano Menezes. Pô, o Augusto ficou refém do Mano Menezes, o que será que os caras tinham em troca disso? Aí estão falando sobre a quitação da Arena, tantas coisas que vão continuar aparecendo, talvez nos próximos 10 anos, talvez nas próximas décadas, que acontecem, que coisas que a gente não conseguia entender que estavam acontecendo. Agora, como tem outra gestão ali, né, a gente pode até nem partir da ideia se é melhor ou pior, mas outra gestão, algumas coisas vão acabar sendo escancaradas. Eu tô gravando o vídeo logo depois de ter surgido, por exemplo, a parada dos camarotes da Arena. Os camarotes da Arena não estavam sendo utilizados da melhor maneira possível. Cara, eu imagino que isso aí seja a ponta do iceberg. É óbvio que precisaria de algo mais profundo ali dentro, né? Cavar, tentar achar corpo ali dentro mesmo. Eu duvido que de fato aconteça, mas não se surpreenda se por acaso for aparecendo um monte de atrocidade, porque a gente já sempre falou sobre a antiga turma que governava o Corinthians e que afundou o Corinthians e que entregou o Corinthians todo desmantelado com 1 bilhão de dívida, mais a Arena e tantas outras coisas. E também não acredite que o discurso de títulos que foram conquistados na última década vão minimizar isso, porque o título nada mais é do que um efeito placebo na torcida de alguma forma. Todo mundo que tem pelo menos meio neurônio na cabeça sabe
sabe, do fantasma e da peste que foi a antiga gestão. E eu iria até mais longe, eu não iria só com renovação e transparência e as suas aliadas ali dentro do Parque São Jorge. Eu iria da era do Alibi pra trás, por isso que me revolta tanto ter o Rubão como diretor de futebol do Corinthians e tal. Eu iria mais além ainda, eu iria de Vicente Mateus, Marlene Mateus, Pasquá, iria no Vadielu, porque o Corinthians é pessimamente administrado historicamente. Então, todo mundo que vem com essa ideia de você está pedindo a renovação, tá reclamando do Augusto, merece a renovação. Você está nivelando por ignorância, né? Talvez por ignorância você está nivelando por baixo ou por maldade. Não me faça ter que raciocinar sobre você se você é mau caráter ou é simplesmente ignorante a respeito da história. Ninguém quer renovação e transparência de volta. Eu quero o bem pro Corinthians. E renovação e transparência com as suas aliadas ali não é o bem do Corinthians. Então ninguém quer isso. E aí a gente entra numa outra ideia. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa que for de encontro ao que eu vejo como bem do Corinthians, ou qualquer um de vocês vem como bem do Corinthians, não precisa pagar pedágio pra Augustolete perdido pela internet aí. Você não precisa na hora de criticar falar assim, gente, mas olha, eu já elogiei aqui o patrocínio, já elogiei não sei o que, já elogiei não sei o que lá, aí lembra, aí faz um meia-culpa, aí fala assim, a gente tá aqui pra poder criticar. Não precisa de todo esse tapete vermelho pra você tecer uma crítica, porque você não fazia a mesma coisa quando era o Duílio, de maneira extremamente assertiva, por sinal. Mas não, é sempre essa pagação de pedágio. Então eu já tô deixando muito claro nas últimas semanas aqui no canal que não tem pagação de pedágio. Quando tiver que falar alguma coisa positiva, vai ser falado, se for merecido que seja dito, e se for uma coisa negativa, vai ser falado também sem pagação de pedágio. E aí a gente entra em mais uma coisa, eu tô conseguindo subir os degraus que eu precisava aqui no canal, sobre escudos. É óbvio que o primeiro mês da gestão do Augusto foi um mês que no balanço, na percepção de quem olha o futebol como um todo, de quem olha a gestão como um todo, foi mais pra mediano pra baixo do que mediano pro alto. Muitas pessoas estão gostando de ressaltar o valor do patrocínio, recorde histórico no futebol sul-americano e tal. De fato foi uma coisa interessante o patrocínio, mas ele não pingou todo ainda, ou seja, eu nem sei se os caras vão pagar ainda. E você colocar todo esse peso nesse momento pra poder falar que a gestão está sendo maravilhosa, que realmente o valor que a gente conseguia de patrocínio era muito baixo e muito baixo mesmo, né? E a gente conseguiu maior, tudo bem, mas isso não pode ser fator preponderante pra gente ignorar um amadorismo escancarado num primeiro mês, uma ideia completamente torta de ter escolhido e inventado mil desculpas ali como na sua principal cadeira como direção de futebol, o Rubão, né? O Rubens Gomes, que participou do time do rebaixamento, que participou do rebaixamento do Guaratinguetá e tal, que não tem gabarito nenhum pra estar ali na cadeira principal de todas as diretorias do Corinthians. Bizarrices como o Lucas Veríssimo e a questão do contrato, Mateuzinho vinha aqui treinar e é um diz que me diz e tal, um monte de promessa, uma enxurrada de discurso falacioso, acabou a farra, que não sei o que tem, vendendo uma ideia, vendendo ilusão e castelo de areia pra fiel torcida. Tudo isso aí tornou o primeiro mês um primeiro mês de gestão ruim, tá bom? Então aceite isso. E falar que o primeiro mês foi ruim é um fato que é incontestável. Não adianta falar, mas se a renovação e transparência voltar, você vai ficar feliz. Ninguém tá nem aí pra esse argumento fraco, esse argumento raso, tá bom? Então, o primeiro mês da gestão do Augusto Melo foi um primeiro mês ruim, frustrando inclusive a mim aqui no canal, porque eu não imaginava que ia ser tão ruim assim logo de cara. Durante toda a campanha do Augusto Melo, a gente fez questão de se posicionar aqui, porque quem fica em cima do muro acaba se posicionando a favor de quem ganha. Eu não queria, em hipótese alguma, ter o André Negão ali. Pra mim seria mais uma constatação de que seria também catastrófico as próximas gestões, talvez algo irremediável pelos discursos tanto dele quanto o seu potencial diretor de futebol do André Sanches, mas aquilo passou. Um dia depois que o Augusto Melo se elege, a partir daqui a gente quer que as promessas que fazem como base do Corinthians algo melhor, que é pensando na parte financeira, pensando na parte jurídica, pensando no time de futebol, principalmente o time de futebol profissional masculino, ele tenha ali um poder de competitividade, não um poder de você já subir do nada pra primeira prateleira ali, acompanhando Palmeiras e Flamengo, que já vem numa reconstrução já há muito mais tempo, já tem uma espinha dorsal, mas ser competitivo, né? Então, se essas três coisas básicas fossem olhadas com carinho agora no início, beleza, a gente poderia ir nessa ideia. E aí,
por que que isso aí não aconteceu e por que que as críticas, ao meu ver, ainda estão todas mascaradas, todas veladas? Pra começar, tem muito formador de opinião, muito influenciador do Corinthians, muito canal do Corinthians, muita página do Corinthians que tá passando um pano que é vergonhoso, passando um pano que é vexatório, que me dá vergonha alheia ver a pessoa vomitando um monte de ponderações do porquê que não é o momento ainda e tentando abraçar um discurso da dúvida e tal, né, pra tentar justificar. Tentaram justificar o Rubão na direção de futebol. Quem diria que ia ser catastrófico logo no início? O Rubão, o cara que participou da formação como vice-presidente do Alib no time, no pior episódio da história do Corinthians. Tentaram justificar até isso. Essas pessoas que estão indo pra esse lado aí, dá vergonha de fato. Porque se a gente for olhar o que o Augusto Melo tem nesse momento, são as mídias, influenciadores e tal, né, que deu uma diminuída, porque tem uma galera que ainda tem hombridade, falar sobre algo de maneira pelo bem do Corinthians e não pelo bem de si próprio. E claro, existem alguns escudos que precisam ser evidenciados. Vocês estão percebendo um dos principais escudos da gestão do Augusto Melo, que podem facilitar essa passagem por resultados não tão bons até o momento? Mano Menezes. Mano Menezes foi contratado pela gestão do Willian, um contrato bizarro de 2 anos e lá vai cacetada. Estavam questionando por que será que o Duílio fez esse contrato e tal, né? Não dá nem pra achar que o Duílio foi maldoso no contrato, porque quem que ia pegar aquela bucha que o próprio Duílio montou no final que prestasse, né? Porque qualquer Lisca doido da vida, qualquer Wagner Mancini da vida viria, mas aí a gente estaria agora discutindo como que a gente ia jogar na Série B contra o Amazonas, aí é outra parada. Para um treinador que tenha o mínimo de gabarito pra chegar a treinar, conseguir organizar uma coisa que tava uma bagunça completa, teria que ser um treinador do Mano Menezes pra cima, não poderia ser mais que isso. A gente pode discutir se o Mano Menezes agora tá qualificado, se ele tá atrasado, se ele não tá atrasado, mas não é essa discussão. Como teve esse contrato bizarro do ponto de vista do Willian, que o Mano Menezes foi um cara muito esperto de fazer o contrato, ele não é trouxa de pegar uma bomba dessa pra 6 meses e não garantiu o seu pé de meia futuro, e aí o Augusto Melo pegou o Mano Menezes a contragosto. A multa do Mano Menezes daria pra ele pegar e implementar suas ideias de jogo, falar, mano, por mais que a gente vai assumir uma dívida aqui, né, porque a gente vai ter que assumir porque eu quero ideias novas. Não, ele manteve o Mano Menezes e tal, beleza, tudo certo, só que agora o Mano Menezes é o seu escudo. Foi proposital do ponto de vista do Augusto? Não sei. Pode ter sido? Claro que pode. A partir do momento que o Mano Menezes assume o Corinthians agora como pré-temporada e os resultados começam a não aparecer, a culpa é do Mano Menezes. Não é o Augusto Melo. Pô, o Augusto não foi quem colocou ali. O Augusto não podia tirar o cara com uma multa gigante. A culpa é do Duílio. Então ele tem uma primeira blindagem. A partir daí ele tem também uma segunda blindagem, que é a chegada do diretor executivo de futebol vindo do Flamengo, que não é bem um diretor executivo, que trabalhava mais na parte de scout. Quer saber tudo que eu acho a respeito do Fabinho Soldado, diretor executivo? Assiste o vídeo que tá aqui no card, tá completão, muito brabo mesmo, tá até com uma audiência bem legal e vale a pena. Mas se trata de um outro escudo, porque uma vez que o Mano Menezes não funcione, traga um segundo treinador e ele passe a não funcionar também com o elenco, quem que vai ajudar a montar o elenco a partir de agora? Em teoria, o Fabinho Soldado. Deu errado? Não sei quem, eu não coloquei minha mão. Augusto Melo falando, Rubão falando. Agora, se deu certo, aí todo mundo colhe os louros. Você pode ter certeza que uma vez contratado um jogador é o Rubão que vai estar dando a mãozinha lá, porque eu já falei também antes do Augusto assumir que o Rubão é o próximo candidato à presidência do Corinthians. Tudo indica que é, a menos que aconteça algo muito catastrófico no meio de tudo isso aí. Então tem dois grandes escudos para Augusto Melo. E eu discutindo isso com alguns amigos, inclusive aqui no canal, nos outros perfis aí do canal Papo Fiel, perguntaram, será que o Rubão não é um terceiro escudo? E eu explico pra você por que não. Porque o Rubão, na verdade, ele é um pilar e não um escudo da gestão do Augusto Melo. O Rubão, junto ali com o Osmar Stabile, que é o vice-presidente do Augusto Melo, são duas pessoas muito influentes dentro dos bastidores do Corinthians, dois conselheiros ali que historicamente tem muita força, principalmente com o grupo dos vitalícios, que é um grupo muito forte ali dentro, muito influente, que tem realmente um poder
poder de fala que normalmente é respeitado. Então foram posições estratégicas que foram colocadas. Uma vez que o Augusto Melo não endosse o Rubão até o final do seu mandato, ou até onde o Rubão quiser ficar ali na cadeira, acaba sim esbarrando na sua própria consistência enquanto presidente. Consegue entender? Jogo político da maneira mais clássica que existe, né? Quando você agrupa um determinado número de pessoas, elas se organizam politicamente falando e vai acabar tendo esse jogo de troca de favores ali pro bem, pro mal, positivamente, negativamente, porque é o normal da política. Entramos então, já estourei o tempo, né? Provavelmente, né? Entramos então numa terceira discussão, porque correm lá nos bastidores do Parque São Jorge a possibilidade de um bando de conselheiro ingênuo, um bando de associado trouxa que acha que tem a possibilidade do Augusto sofrer um impeachment se continuar desse jeito. É muito improvável de acontecer o impeachment do Augusto Melo e eu explico por quê. Augusto fez parte de uma das coisas mais históricas que aconteceu, né, de um momento histórico politicamente falando do Corinthians, que foi a Frente Ampla de Oposição. A Frente Ampla de Oposição foi uma maré que veio por conta das péssimas administrações que a gente teve antes e acabou elegendo pelo menos metade do conselho em teoria, mais uma parcela interessante dos vitalícios, como eu expliquei aqui a respeito do Rubão e Osmar Stabile. O Augusto Melo tem maioria absoluta no Conselho do Corinthians. Foi eleito no Parque São Jorge com uma votação expressiva, também histórica, com mais de 70%, né? Jantou o André Negão. A força política ali dentro é muito significativa. A menos que ele cometa erros como tocar na principal cadeira, que é o Rubão, mexer com a turma ali do Osmar Stabile, ele continua tendo essa aceitação, porque não é simples assim você perder, a menos que você dê muita brecha, né, cara, a maioria do conselho, porque só aí poderia abrir uma votação para ter um impeachment, alguma coisa assim. Por pior que seja, vai continuar ali até o final. Então, se você é associado do Corinthians que assiste aqui o canal, tá cogitando essa ideia, você tá realmente fora da realidade, fora absolutamente da realidade. Então, os 4 tópicos, tá? Não vem com desculpa de renovação e transparência, tá querendo de volta, tá? Isso aí não cola, só cola com torcedor otário, beleza? Também não vem com essa daí de o Rubão pode ser um dos escudos do Augusto Melo. Não é pilar do Augusto Melo. Entenda que o primeiro mês foi um primeiro mês muito ruim, pra não falar desastroso. A gente vai ver agora como é que as contratações que já estão, até as especulações decepcionam um pouco, não em relação a nomes gourmetizados, mas em relação ao você olhar e falar, caramba, os caras estão números ruins, tá passando pelo Cifute, não tá, tudo isso aí. E Mano Menezes, toma cuidado, porque às vezes você tá sendo gadão de manobra, sabe? Você tá sendo um gado ali do Augusto Melo e não tá nem percebendo porque você está com a ira, né? Com a paixão deixando falar por você e tá na hora de colocar o pezinho no chão, pra aí sim a gente não ter uma gestão pior que a renovação e transparência. Quer criticar? Critica sem medo de tomar represália aí, beleza? Não esqueça de comentar aqui embaixo, ativar o sininho, todas essas coisas que ajudam a gente a continuar existindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival é poucas ideias.